Hoje nós vamos falar de Mateus 25. Mateus 25, Mateus 24 e Mateus 25 é um conjunto de parábolas onde Jesus narrava uma história trazendo lições a respeito do reino de Deus. Muitas vezes ele usava coisas daquela época, daquele momento, coisa do campo, coisas que aquelas pessoas conviviam diariamente com aquelas coisas para entender, para que eles entendessem o sentido da pregação. E no Mateus 25, Jesus fala da parábola das 10 virgens, 10 mulheres que esperava, 10 mulheres noivas que esperava a volta do noivo, que na realidade representa a igreja do Senhor Jesus, que espera a volta do Senhor Jesus. Então no Mateus 25 ele conta-se essa parábola. Olha o que diz aí em Mateus 25, a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, guarde essas palavras, 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então Jesus aqui, ele mostra a respeito dessa parábola a conduta, o chamado das pessoas para a presença dele, a capacidade que ele dá, que é a lâmpada, a direção que ele dá é para encontrar com o noivo. E se a gente for ler essa parábola toda, a gente vai ver que no final não chegaram todas. 5, que eram as insensatas, não conseguiram chegar até o final. Então muitos são chamados e pouco escolhidos. Então voltando aqui, no capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 25, versículo 1, olha o que diz aí nesse 25, versículo 1, que diz aí, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então aqui nesse começo aqui, nesse versículo 1, já dá para a gente entender muita coisa sobre o chamado de Deus para nossas vidas. O chamado de Deus para nossas vidas. Olha aqui. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Qual que era a qualidade dessas mulheres? Qual que era a qualidade delas? Era virgem. Então, aqui a gente começa a entender o quê? Que aqueles que Jesus chama para a presença dele, Jesus também vai purificar, porque essas 10 virgens, ela representa na realidade a igreja do Senhor Jesus, a igreja santa do Senhor Jesus. Então podemos colocar aqui no lugar das 10 virgens
podemos colocar assim: o reino de Deus será semelhante a 10 pessoas, um conjunto de pessoas pura, que tomaram as suas lâmpadas e saiu ao encontro do noivo. 10 pessoas puras que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, começando aqui até na vírgula, não mudando, mas para a gente entender melhor, porque a gente não está falando de pureza, essa virgindade aqui, ela significa pureza. Então, aqui dá para a gente entender o quê? Que quando Deus chama uma pessoa, ou quando Deus chama as pessoas para a presença dele, porque Deus vai dar essa capacidade, vai dar essa qualidade para as pessoas de pura, de santa. Sabemos que o mundo não entende isso. A religião também não consegue compreender isso. Ou você pode pegar João capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento. A respeito do novo nascimento, ele não entendeu. Ele falou: como pode uma pessoa já velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus falou assim com ele: você entende as coisas daqui, você é mestre, não entende as coisas do Espírito. Então, as pessoas não vão entender, tanto que elas criticam as pessoas que começam a pregar, principalmente quando elas conhecem. Ela diz assim: depois da pessoa ter dado a carne para o diabo, vem dar os ossos para Deus. Mas nós não sabemos que é assim, porque Deus, quando chama uma pessoa, Ele revela no coração dessas pessoas a obra que foi feita na cruz do Calvário, porque foi feita uma obra de purificação, foi dado uma condições, é tanto que lá no livro de Romanos, a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3:20, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado. Então aqui a gente pode ver quem vai tornar a pessoa pura, capacitada para o reino, para poder se colocar nesse lugar das 10 pessoas puras, o próprio Deus. Porque aqui no livro de Romanos diz: todos pecaram, Romanos 3:20, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora no capítulo 4, 21, ele disse: sendo justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção, resgate que há em Cristo Jesus. Mas justificado, tá vendo? Aquele que Deus chama, Deus também justifica. Você é colocado no lugar de justo, na qualidade de justo. É tanto que o inferno, ele vai ter que olhar para você e vai ver você em mais semelhança de Deus, porque você tornou essa imagem. Então essa parábola, Jesus quer trazer para a nossa vida, para que nós entendamos, quando ele diz 10 virgens, diz um grupo de pessoas puras, ao encontrar com o noivo. E aqui no Isaías capítulo 10, o profeta falando dessa obra, dessa purificação, ele já falava dessa purificação no capítulo 1. Diz assim, profeta, diz assim: venha, vamos discutir este assunto juntos. Venha, vamos discutir este assunto juntos. Por mais vermelhos que são os vossos manchas dos seus pecados que vocês cometeram, eu limparei estas manchas completamente.
Olha para você que maravilha. Completamente. E deixarei brancas como neve, mas mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu deixarei brancos como a neve. Olha para você ver, o profeta Isaías profetizando a respeito desses dias que nós vivemos, esses dias que a Bíblia chega a falar no livro de Mateus, que é um privilégio nesses dias de hoje, nós estarmos nessa posição, essa posição. E ele começa aqui o versículo dizendo assim, ó, ele começa o versículo assim: venha, vamos discutir este assunto, vamos discutir esse assunto. Que discussão é essa? Vamos discutir juntos esse assunto. Vamos discutir o que Deus quer fazer, trazer a pessoa para uma comunhão e deixar que ela entenda a respeito deste assunto. Que assunto é esse? O assunto da cruz do Calvário, o assunto daquela obra que foi feito na cruz do Calvário, porque foi feito uma obra ali na cruz do Calvário. Então ele diz assim, ó, venha, vamos discutir este assunto juntos. Aí ele continua dizendo, por mais vermelhos que sejam as manchas dos seus pecados que vocês cometeram. Então aqui a gente pode entender o seguinte: pode ser a pessoa mais depravada, pode ser um assassino, pode ser um ladrão, pode ser uma prostituta, pode ser uma pessoa também que não cometeu muitas coisas, uma pessoa, mas ela é pecadora. Então, por mais que seja a pessoa, a situação que ela esteja, por mais vermelho, por mais sujo seja as manchas do pecado dela, Jesus vai trazer essa pessoa para a presença dele e vai purificar, vai tornar branco como a neve fresca. Olha o que diz aqui, que maravilha. Ó, por mais vermelhos que sejam as manchas dos seus pecados que vocês cometeram, eu, Deus, limparei essas manchas completamente e deixarei brancas como neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu deixarei brancos como a neve. Então está aqui no livro de Isaías, capítulo 1, ele já profetizando a respeito desses dias que nós vivemos, a respeito dessa parábola que Jesus conta lá na frente, dessas 10 virgens, que nós falamos aqui, que é um conjunto de pessoas puras que tomaram a sua lâmpada ao sair ao encontro do noivo. Então, nós hoje podemos entender essa obra, entender que, como Romanos diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas justificados gratuitamente pela graça, justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção, o resgate que há em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele nos encaixa hoje nessa parábola, essa parábola das 10 virgens, das 10 pessoas puras, que ele dá a lâmpada. O que é a lâmpada? A revelação da palavra dele. A lâmpada para você usar em meio trevas, para você discernir o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim. Então hoje nós temos essa graça junto a nós. Agora, nós nos tornamos livres. Livre por quê? Porque a partir do momento que Jesus nos chama, ele nos convence, como está no livro de João, do pecado e do juízo. Nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos
de um Salvador e clamamos esse Salvador e Ele nos salva, Ele nos perdoa os nossos pecados. Agora, o que nós temos que continuar a fazendo na nossa vida? É continuar a santificando a nossa vida. O que é santificar? É separar a nossa vida para Deus. Não ter uma vida dupla agora. Não ter uma vida de ter olhares, desejo para o mundo, as coisas do mundo. Mas voltar para Ele completamente. Amar a Ele sobre todas as coisas. Desejá-lo a cada dia. Separar. Por quê? Porque Ele vai purificando. Ele já nos purificou, nos tornou puro. Mas Ele vai limpando a cada dia. A cada dia Ele vai limpando a nossa vida. Lá no 2 Timóteo 2,20 diz assim: ora, numa grande casa há vasos de ouro, de prata e também de barro, uns para honra e outros para desonra. Então o apóstolo Paulo falando com Timóteo, dando ele uma direção para a santificação, para que Deus vinha usá-lo. O que Deus quer fazer aqui nessa terra, enquanto o noivo não vem, também é a mesma coisa. Nós podemos ser vários tipos de vaso na congregação, mas Ele quer usar os vasos. Ele diz, numa grande casa tem vasos de ouro, vasos de prata e vasos de barro, uns para honra e outros para desonra, uns para honra e outros para desonra, de sorte que se alguém purificar destas coisas, será vaso de honra. Então o que devemos fazer daqui para frente? Quando nós ocuparmos esse lugar, quando nós sentimos já esse chamado de Deus, convencendo o nosso coração que nós somos essa igreja desses últimos tempos, é purificar, é separar para Deus a cada dia, é ter discernimento nas coisas, é fugir de toda aparência do mal, tudo aquilo que aparenta mal, é consagrar os nossos olhos, é consagrar o nosso pensamento, é consagrar a nossa vida a Deus, porque dessa forma nós vamos ser vaso de honra, de sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso de honra, tá vendo? Santificado, idôneo. O que é idôneo? Capaz para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Será vaso de honra, santificado para uso nessa boa obra. Jesus, Ele quer nos usar nessa boa obra para fazer na sua casa, para fazer no seu trabalho, para fazer aonde você convive. Ele quer te usar para poder fazer essa obra. Então Ele diz assim, numa grande casa, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, ele diz, numa casa tem vários tipos de vaso. Vaso de barro, ouro, vaso de barro, de ouro, de prata, uns para honra, outros para desonra. Mas se purificarmos dessas coisas, o mundo, ele está diante de nós, nós estamos convivendo no mundo, onde são apresentadas coisas dia a dia para a nossa vida, pensamentos. Às vezes a rede social, às vezes a internet, às vezes são vídeos, são programas que querem nos corromper. Por isso que temos que separar, temos que ficar atentos àquilo que nós estamos deixando, daquilo que nós estamos alimentando, fugir de toda aparência do mal. Devemos fugir de toda aparência do mal e purificar a cada dia, porque
o apóstolo diz aqui, se alguém. Por que se alguém, igreja? Se alguém. Porque isso vai ser proposto a todos. Vai ser proposto a todos. Mas nem todos vão querer negar a si mesmo. Nem todos vão querer viver isso. Mas quem não viver isso, depois nós vamos ver no final dessa parábola, aonde foram as 5 virgens, elas perderam a direção. Elas perderam a direção. Elas perderam a direção. Então, nós devemos, nesses dias de hoje, purificar a nossa vida. Purificar para quê? Para que sejamos vaso de honra, vaso que Jesus vem encher da presença dele e vem nos usar. Porque essa parábola aqui, o reino de Deus será como 10 pessoas puras que, tomando a sua lâmpada, saiu a encontrar com o noivo. Um dia o noivo, que é Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. E como nós estamos nesses dias de hoje? Nós estamos sendo simplesmente vaso, ou estamos sendo vaso útil para Deus usar? Estamos purificando, santificando, separando a nossa vida a cada dia para que Deus venha purificar? Ou estamos deixando a vida levar? Ninguém faz, ninguém ora, ninguém faz. Eu estou do lado da multidão. Não é isso que Deus chamou. Ele chamou para que nós venhamos a purificar. Porque aqui nessa terra, esse processo nós temos que entrar nele. Temos que entrar nele a cada dia, santificando a nossa vida. Porque a Bíblia diz assim no livro de 1 João, a Bíblia diz no livro de 1 João que se dissermos que não temos pecado, mentimos, que ainda nós erramos, às vezes Deus nos mostra o nosso erro, porque Ele quer que nós voltamos para Ele a cada dia. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mas Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, cada dia eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você e analisar a sua vida com a palavra de Deus, porque a direção que temos, o princípio que temos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, o ponto de partida, como eu analiso a minha vida com a palavra de Deus, eu vou ver o que está precisando ser mudado, o que precisa ser mudado, o que precisa de eu afastar, o que precisa de eu confessar a Deus o meu pecado. Às vezes é algo que está ali, parece mais forte do que eu. Eu tenho que afastar daquilo, eu tenho que levar a Deus aquilo ali, dizendo, Deus, estou com isso aqui está na minha vida, eu estou até gostando, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu quero estar incluído juntamente na Tua palavra, para que o Senhor venha me usar aqui na terra. Eu quero estar juntamente com essa parábola do Senhor, dessas 10 virgens, 10 pessoas puras, desse grupo de pessoas puras que já tem a lâmpada para encontrar com o Senhor. Eu quero encontrar com o Senhor. Então ele diz aqui no livro de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo, só Ele é fiel e justo. Essa justiça vem dEle, essa fidelidade vem dEle. O que Ele quer na realidade é que nós reconhecemos essa posição que nós estamos, para que Ele venha nos usar, para que Ele venha nos santificar a cada dia, tornar a cada dia separado, irreconhecível até pelas pessoas, santificando a nossa vida. Aí ele diz aqui, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda
injustiça. A injustiça que nós temos na nossa vida, porque o lugar agora é de justo, as nossas ações têm que ser de justo, mas aquilo que nós olharmos para nós e vemos como injustiça, nós temos que levar a Deus. Não, isso aqui não está certo, meu Deus. Isso aqui não está de acordo com a tua palavra. Eu quero é viver a tua palavra. Eu quero ser útil para o Senhor a cada dia. Eu quero ser útil para o Senhor a cada dia. Então ele diz assim: se dissemos que não temos pecado, nós estamos mentindo, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, por isso que esse lugar, dessas grupo de pessoas puras, dessas 10 virgens, nós mostrando aqui, esse grupo de pessoas puras é a minha vida, é a sua vida. Essa parábola é para esses dias de hoje, é para a gente viver nesses dias de hoje. Então, esse grupo de pessoas puras, somos nós, a igreja, nesses dias de hoje, que Ele dá a lâmpada. A lâmpada, você tem a revelação da palavra. Hoje você consegue discernir o que é certo e errado, o que é bom ou ruim. Você consegue discernir, você tem a luz da palavra de Deus. Então, tomando as suas lâmpadas, saiu a encontrar com o noivo. Qual que é o propósito? Então, o que nós podemos ver aqui nesse começo do versículo do capítulo 25, que foi um chamado de Deus, uma obra feita nos corações de um novo coração, como está no livro de Ezequiel, de uma natureza divina, como está no livro de Pedro, que Ele nos dá, uma purificação que Ele faz da nossa vida. Para quê? Para nós servirmos a Ele. E a lâmpada que Ele dá, para quê? Para que isso tudo? Ele dá o chamado, a capacitação e dá uma direção. Qual que é a direção que temos que ter, igreja? Encontrar com o noivo. Você imaginou? Você imaginou você ir num casamento e quando abre a porta da igreja, a noiva entra toda suja, toda amarrotada, toda suja, que horrível. Então nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, cuidar dessa roupagem espiritual que Deus nos deu. Para quê? Para encontrarmos com o noivo. Ele está à porta, Ele está à porta batendo, Ele está à porta batendo, Ele está voltando para buscar a igreja nesses dias de hoje. Então, esse versículo nós vamos parar porque o tempo é curto, mas nós vamos dar continuidade nessa mensagem. Então, vamos fazer a oração. Deus, que em nome do Senhor Jesus, que a gente venha ser essa igreja desses dias de hoje, essa igreja que está esperando a sua volta, santificando as nossas vidas para a espera do esposo, do noivo.